Uma liminar da Justiça suspendeu a interdição do Centro de Controle de Zoonoses de São Luís. O CCZ estava parcialmente interditado depois de denúncias de crueldade no sacrifício de animais. O centro estava impedido de capturar novos cães e gatos, com exceção nos casos de raiva, leishmaniose ou qualquer doença que pudesse comprometer a saúde da população, comprovadas por laudo médico veterinário. É imprescindível se falar que, embora o Centro de Controle de Zoonoses estivesse com o canil interditado pela Justiça e agora feita a suspensão, uma série de ações foram executadas que são necessárias para o controle da raiva. A interdição do local aconteceu em fevereiro, após a Sociedade Beneficente para o Bem-Estar e Proteção dos Animais do Maranhão, Bicho Feliz, ajuizar a ação em primeira instância, alegando que no local os animais eram maltratados e submetidos à eutanásia pelos funcionários. Nós estamos com um processo para a contratação dessa empresa que vai promover toda essa reestruturação física, porque nós não podemos incorrer no mesmo erro do passado, onde os profissionais que lá desempenham suas atividades foram processados e hoje a gente se depara com uma situação de bem-estar animal. De acordo com o município, dos 1.251 animais sacrificados no ano passado, 905 foram levados ao centro pela população em razão de serem portadores de zoonoses nocivas. A Secretaria de Saúde do município intensificou as ações no que se refere a uma série de licitações para a reestruturação do órgão, passando pela licitação com base na contratação de empresa para reforma e adequação do canil. Nós vamos fazer uma nova sala de eutanásia, uma nova sala de necrópsia, canis para isolamento de cães suspeitos de raiva, devido ao fluxo inadequado que lá se encontrava, e a aquisição de novos veículos para a captura de animais. Como vimos agora na matéria, o Centro de Controle de Zoonoses de São Luís foi parcialmente interditado por ordem judicial em 2009, após denúncia de maus-tratos e más condições de higiene feitas pela ONG Bicho Feliz. A ação cautelar proposta pela ONG pretendia restringir a captura de cães e gatos apenas em casos de suspeita de raiva e leishmaniose. O Centro de Controle de Zoonoses é responsável pela apreensão de cães e gatos abandonados na região metropolitana de São Luís, teoricamente para vaciná-los e controlar os focos de raiva na região. Hoje nós vamos conversar com a Diana Serra, que é presidente da ONG Bicho Feliz, para falar conosco sobre esse assunto. Prazer recebê-la aqui, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Diana, primeiro vamos detalhar o que motivou essa ação, que interditou parcialmente o Centro de Controle de Zoonoses em São Luís. O que motivou, porque ao longo dos anos, o Centro de Controle de Zoonoses nunca fez uma política de bem-estar animal. Todo o trabalho do Centro de Controle de Zoonoses era de extermínio, de matança indiscriminada e criminosamente dos animais. Eles recolhiam animais nas ruas, ou animais que eram entregues pela sociedade, e em vez de tratá-los e colocá-los em programa de adoção, eles simplesmente eutanasiavam com a desculpa que esses animais estavam com doenças que seriam nocivas à sociedade. E, na verdade, essa eutanásia dos animais, ela só é permitida em que caso, segundo a lei? A eutanásia dos animais, ela era permitida somente em doenças terminais, onde há um sofrimento tamanho ao animal que o tratamento seria difícil para ele, que a eutanásia seria a melhor solução. Em outro caso, seria a raiva e a leishmaniose. Hoje, a leishmaniose, ela não é mais permitida. A eutanásia da leishmaniose não é mais permitida. Era uma portaria do Ministério da Agricultura que proibia o tratamento e mantinha a eutanásia dos animais. E hoje uma decisão da Justiça Federal, no mês de março, aproximadamente março, derrubou essa portaria. Então hoje é proibido eutanasiar animais com leishmaniose. Que tipos de maus-tratos esses animais estavam sendo submetidos lá no CCZ? Todos os tipos de maus-tratos, porque eles eram recolhidos e permaneciam sem água e sem alimentação por 4 a 5 dias até receberem uma injeção letal no músculo da perna traseira e jogados no aterro da Ribeira. Como é que essa denúncia chegou até vocês? Essa denúncia chegou até nós
por um funcionário do CCZ. Eu já sabia que isso acontecia porque durante 1 ano e 1 mês eu fui coordenadora de lá, porque eu via que havia uma política ineficaz de tratamento desses animais e eu tentei modificar isso, mas não consegui. E permaneceu essa mesma política. Com isso, funcionários insatisfeitos me ligavam sempre: doutora, a senhora precisa fazer alguma coisa porque continua eutanasiando indiscriminadamente esses animais. Então, ele mesmo, um funcionário de lá, ele fez as fotos, me apresentou as fotos, me enviou e eu fiz um flagrante. No dia 29 de novembro, eu fiz um flagrante lá onde eu pude constatar realmente esses maus tratos animais. Encontramos lá 24 animais em situação deplorável, sem alimento, sem água, com doenças que poderiam ser tratadas, mas que por uma política ineficaz, eles simplesmente estavam condenados à morte. E também em condições insalubres, não só para os animais, mas para os funcionários também do Centro de Controle de Zoonoses, né? Principalmente, tanto que o Centro de Controle de Zoonoses, ele não foi interditado agora, em 2012. Ele foi interditado em abril de 2009, quando a Vigilância Sanitária do município fez uma vistoria lá e constatou as condições insalubres de trabalho. Com isso, a procuradora do trabalho, doutora Enia Gadelha, ela foi até lá e foi firmado um termo de ajustamento de conduta em abril de 2009, que até hoje não foi cumprido. Então, o Centro de Controle de Zoonoses já estava interditado, porque não oferecia nenhuma condição sanitária para trabalhar, muito menos para dar assistência aos animais. E apesar dessa liminar suspendendo a interdição, você estava me dizendo que o Centro de Controle de Zoonoses não está funcionando atualmente? Na realidade, isso foi um equívoco. A liminar não suspendeu a interdição. A liminar, ela mantém a interdição. Houve um equívoco na hora que foi divulgada essa matéria para a imprensa. O que aconteceu foi o seguinte: o juiz Acó, ele interditou totalmente. Ele proibiu até a captura de animais. Quer dizer, ele foi um pouco mais amplo, certo? Só que quando houve o recurso do município, na justiça de 2º grau, o relator entendeu assim, que se os animais não podem ser capturados, como saber se eles estão com doença terminal, como saber se eles estão com doença tratável, quando saber o ponto de eutanasiar. Então, o que ele fez? Ele parcialmente interditou o CCZ, manteve toda a interdição do juiz, toda a decisão do juiz Acó e só fez uma mudança. A mudança foi o quê? Que o CCZ continuasse assistindo aos animais, resgatando os animais e fazendo o tratamento desses animais. E somente permitido a eutanásia depois de comprovada aquela ineficácia do tratamento. Mas Entendeu? não seria função também do Centro de Controle de Zoonoses ações preventivas, como imunização desses animais, né, vermífugos, um tratamento de prevenção para a gente não chegar ao ponto de ter que sacrificar o animal? Com certeza, só que por inexperiência ou por negligência dos 14 veterinários de lá e por inoperância da administração pública ao longo dos anos, isso nunca foi permitido. Porque tem verba para a vigilância sanitária, tem verba para o Centro de Controle de Zoonoses, que é em torno de R$1 milhão. Só que essa verba, ela é desviada somente para o programa da dengue. As outras zoonoses não têm nenhuma importância para o Ministério da Saúde ou para a própria vigilância sanitária. Hoje as pessoas quiserem denunciar maus tratos contra animais, qual é o caminho? O caminho é ligar para a Delegacia do Meio Ambiente, que fica ali no Calhau, no prédio do Petiscaldo, certo? Eu não lembro agora o número, parece-me que é 3221-1478, 1488, e ligar diretamente com o delegado Bordalo e fazer a denúncia. E se quiser, pode ligar também para a ONG Bicho Feliz, que nós daremos todas as informações, todas as orientações de como proceder na denúncia contra os maus tratos. E hoje em São Luís, quem quiser adotar um animal abandonado, qual é o caminho que a gente tem? Olha, nós temos muitos protetores independentes, pessoas que gostam de animal, que tratam dos animais e que não querem ver esses animais sendo maltratados ou abandonados na rua, porque o número de animais que estão na rua, na realidade, não são animais de rua, são animais que estão na rua. 70% dos animais, eles não são de rua, eles estão na rua, eles têm um tutor irresponsável. E a gente tem que trabalhar a guarda responsável dessas pessoas. Então, existem vários protetores independentes que têm esses animais para adoção.
Certo. E vocês vão realizar uma ação nos dias 6, 7, 8, é isso? Isso. A ONG Bicho Feliz está promovendo uma ação, um evento, porque nós estamos na Semana Municipal de Proteção Animal, que vai do dia 1º ao dia 7 de junho, e nós estamos promovendo esse evento 6, 7, 8, justamente para apresentar o trabalho da ONG, para coletar assinaturas contra maus tratos, né? Algumas petições que nós temos, são 3 petições que nós temos, e também para orientar a população o que são maus tratos. Quando se considera maus tratos e se há o maus tratos, como há repressão. Porque nós temos que trabalhar as duas coisas, nós temos que trabalhar a educação e a repressão. Nós não podemos trabalhar em separado. As pessoas têm que se conscientizar, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que ter um animal é amá-lo, é cuidar desse animal. Não é um animal para estar exibindo, enfim, não é um brinquedo para o seu filho. É um animal que precisa de cuidado especial e de muito carinho, né? Com certeza. E enfatizando, ainda deixando bem claro, o Centro de Controle de Zoonoses continua interditado pela Justiça. Só que a interdição não pode abusar e nem maltratar e nem matar indiscriminadamente. Ele tem que continuar fazendo o tratamento, o recolhimento e o tratamento dos animais, coisa que não tem condições de fazer. E se o Centro de Controle de Zoonoses desobedecer essa ordem judicial que está no acórdão e também na concessão da liminar de 1º grau, nós da ONG Bicho Feliz poderemos entrar com uma ação de improbidade administrativa contra a prefeitura, o prefeito de São Luís. Ok, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O SOS Guará se despede por aqui. Estaremos de volta amanhã às 6 da manhã. Beijo grande e até lá.